Hoje iremos falar sobre a verdadeira paz e do zelo que devemos ter em buscarmos todos os dias de nossas vidas a perfeição que foi o nosso Messias, o nosso Mestre Jesus Cristo. De muita paz poderíamos gozar se não nos quisermos meter com as palavras e ações dos outros que não são de nossa conta. Pô, isso daqui resumiu o brasileiro, está lá. Resumiu o brasileiro médio em uma frase curtinha. O típico indivíduo que literalmente se importa mais com a vida alheia, se importa mais com a vida dos outros do que a própria. E eu não me canso de ver esse exemplo todos os dias quando eu vou na academia. Eu chego, tá lá as velhas, tá lá até os marmanjos, as molezinhas, todo mundo só falando da vida dos outros, só falando de famoso, tá falando de influência, tá falando de jogador de futebol, ou até mesmo falando de pessoas próximas por trás das costas dela. Se preocupam mais com a vida alheia, a vida dos outros, do que com a própria. A gente volta àquela velha preposição do evangelho. A salvação é coletiva ou individual? Você acha que você, se preocupando mais com a vida dos outros do que com a sua própria, você vai estar buscando essa salvação todos os dias de maneira plena e verdadeira? A salvação essa que, mais uma vez, é individual. Cada um tem que dar conta da sua própria. Fica aí o meu desabafo com todos os brasileiros médios aí, fica aí. Continuando, como poderá permanecer muito tempo em paz aquele que se intromete em negócios alheios, que procura dissipar-se nas coisas externas e dentro de si pouco ou raras vezes se recolhe? Que é justamente a atitude mais importante que nós podemos fazer para cultivar o lado verdadeiro de nossas vidas, o lado espiritual. Nós só cultivamos o lado espiritual, mas principalmente a melhor maneira de cultivarmos o nosso lado espiritual é individualmente, é cada um cuidando da sua própria salvação. É você pegando a sua Bíblia, pegando a palavra e estudá-la sozinho, no canto isolado, só você e Deus. É assim que cultivamos o lado verdadeiro de nossas vidas, o lado espiritual, parando para refletir a nossa total insignificância perante o Criador, parando para nos darmos conta, parando para termos o discernimento, a consciência de que todos somos pecadores imundos, desprezíveis e que precisamos da repreensão e do castigo de Deus a todos os momentos de nossa vida. Isso, por sua vez, está dando algum indício, está fazendo alguma alusão à coletividade? Não, é no individual que cultivamos aqui dentro. A partir de reflexões, a partir de leitura bíblica e a partir do mais importante, oração, você entende? E complementando, bem-aventurados os simples, porque terão muita paz. Você acha que o cara que não está nem aí perante a vida alheia ao seu redor, ele tá ansioso com o próximo? Ele tá ansioso não só com o próximo, mas consigo mesmo? Ele tá preocupado com o próximo ou consigo mesmo? O cara que só se preocupa em cultivar, em buscar a sua salvação essa que mais uma vez é individual, esse cara vai estar dentro da verdadeira paz de espírito, porque ele não tá nem aí com os problemas dos outros. Ele tá preocupado com ele mesmo, em buscar a sua salvação. Ele tá preocupado em pagar pelos seus próprios pecados perante o Criador. Você entende? Isso, claro, eu tenho que explicar tudo pros 83 de que isso não quer dizer que nós não vamos nos preocupar em ajudar o próximo, que nós não vamos nos preocupar em querer ver o próximo melhorar, em querer ver o próximo se sentindo bem. É claro que nós sempre vamos ajudar o próximo, é claro que nós sempre vamos querer ver o próximo na sua melhor condição, mas isso, por sua vez, não quer dizer que nós tenhamos que ficar conversando e nos preocupando com as vidas dos outros mais do que a nossa. Você entende, 83 de QI? Continuando, por que razão foram alguns santos tão perfeitos e contemplativos? Porque aplicaram-se seriamente a renunciar a todos os desejos terrenos e por isto puderam de todo o coração fixar-se em Deus e ocupar-se de si livremente. Ou seja, pensa numa escadinha, pensa em degrau por degrau. Primeiro você para de se preocupar com a vida dos outros mais do que a sua própria, depois você para de se preocupar com os bens materiais, com tudo que é terreno e que jaz nesse mundo maligno, e só então depois você busca seguir única e exclusivamente com o caminho de Deus. Isso, por sua vez, é o que novamente vai lhe proporcionar a verdadeira paz de espírito.
Que é justamente isso que os santos que mais se aproximaram da perfeição do nosso Messias, de Cristo Jesus, fizeram. Você entende? Ninguém vai ser perfeito, mas nós podemos sim nos aproximarmos da perfeição que foi o nosso Salvador. Você entende? Nós, porém, deixamos levar-nos demasiadamente pelas próprias paixões e pela solicitude das coisas que passam. Raras vezes vencemos um vício perfeitamente. Não nos alentamos por fazer cada dia algum progresso. Por isto, ficamos sempre frouxos e tíbios. Quanto mais nos voltarmos para os nossos vícios carnais, quanto mais nos voltarmos para prazeres imediatos e momentâneos, mais o nosso espírito estará turbulento, você entende? Se estivéssemos inteiramente mortos a nós mesmos e menos embaraçados no nosso interior, poderíamos saborear as coisas divinas e ter alguma experiência de contemplação celestial. Você entende que a verdadeira contemplação celestial, que só é proporcionada por Deus, ela só vai de fato passar a existir na sua vida a partir do momento que você se desvincular de todos os seus desejos, de todos os seus propósitos, de todas as suas vontades, de todas as suas vontades e viver para única e exclusivamente os desejos, propósitos e vontades apenas de Deus. É só aí então que você vai contemplar o verdadeiro Espírito Divino que Deus vai imbuir na sua vida. Você entende? O único obstáculo é que não nos desvencilhamos das paixões e concupiscências, nem nos decidimos a entrar no caminho perfeito dos santos, que é um grande erro de nós, pecadores imundos e desprezíveis. Mal surge uma pequena contrariedade, deixamos-nos logo entrar de desânimo e voltamos às consolações humanas. Na primeira tribulação que aparece em nossas vidas, se nós não tivermos fortalecimento mental e o principal, fortalecimento espiritual, nós vamos instantaneamente querer recorrer às coisas que não dão prazeres imediatos e momentâneos. Então você entende que a partir do momento que você começa a fortalecer a sua mente, o principal, o seu espírito, você passa a ter desejos de prazeres imediatos, de prazeres momentâneos, você para de ir atrás das consolações humanas e passa a ir atrás da verdadeira consolação, a consolação de Cristo Jesus. Você entende? Se nos esforçarmos como varões fortes por perseverar na luta, sentiríamos por certo que do céu desceria sobre nós o auxílio do Senhor. O Senhor absolutamente jamais irá nos abandonar se nós estivermos cumprindo com o propósito e as vontades dele. Se nós estivermos seguindo no caminho dele, ele jamais vai nos desamparar, irmão. Jamais. Ele está pronto a ajudar os que pelejam e confiam na sua graça e não nos proporciona as ocasiões de combate, senão para que alcancemos a vitória. Você consegue entender? Por muito tempo da minha vida, eu achei que eu passei por diversas situações e circunstâncias ruins, e isso fazia mal para minha mente e pro principal pro meu espírito, mas foi só então que eu comecei a entender que essas situações ruins, bem entre aspas, não são ruins, elas foram necessárias para que eu fortalecesse a minha mente e o principal, meu espírito. Então Deus coloca tribulações, coloca tempestades, colocam coisas ruins, entre aspas, na sua vida, porque ele quer que você passe por cima delas, ele quer que você vença elas, porque a partir do momento que você vencer elas, você vai estar mais forte aqui e principalmente aqui no espírito, você entende? Então, se você está passando por um momento difícil na sua vida, não reclame, agradeça, pois é na dificuldade que nós mais progredimos no âmbito mental e espiritual. Se apenas nas observâncias exteriores cifrarmos o progresso da vida religiosa, em breve se extinguirá a nossa piedade. Então, pare de ficar prestando atenção nas coisas exteriores. O que é verdadeiramente importante está no nosso interior. É no nosso interior que deve estar sempre voltada a nossa consciência, que o nosso propósito de vida todos os dias, naquilo que não são visíveis pelos olhos, naquilo que são visíveis apenas no espírito. Levemos o machado à raiz para que, purificados das paixões, tenhamos a alma da paz. É só assim, irmão, fazendo justamente isso que foi lido neste parágrafo, que você vai conseguir finalmente a devida paz verdadeira de espírito. Se cada ano extirpássemos um vício bem depressa, seríamos perfeitos. Você consegue entender, irmão? O caminho do Senhor, ele jamais vai ser algo instantâneo, algo que você vai cumprir de maneira rápida. Não, o caminho do Senhor é demorado, exige o seu esforço, exige a sua dedicação todos os dias, e isso, por sua vez,
não é algo que você vai conseguir de maneira instantânea e momentânea, é algo que precisa de um tempo para ser cultivado. Mas o que de fato experimentamos é muitas vezes o contrário. Fomos melhores e mais puros no princípio da nossa conversação do que após muitos anos de confesso. Todos os dias devera aumentar o fervor e o aproveitamento, mas infelizmente hoje já se tem por muito se alguém conserva a parte do zelo primitivo. Em outras palavras, o que um dia era bom, ou seja, as nossas tradições estão sendo cada vez mais abandonadas, estão cada vez mais sendo perdidas durante o avanço da agenda satânica neste mundo maligno. Hoje, por mais que nós tenhamos muita tecnologia na nossa sociedade, isso por sua vez proporcione mais segurança e mais saúde para nós, ainda assim as pessoas dos séculos passados tinham uma vida muito mais voltadas para o lado espiritual do que nós na atualidade. E esse é a coisa mais importante para nós, cultivarmos o nosso lado espiritual. Você entende? Como as pessoas dos séculos passados, elas poderiam não estar melhores do que a gente em questões de saúde e segurança, mas elas estavam muito melhores em questão do lado espiritual. Se no começo nós fizéssemos um pouco de violência, tudo poderíamos fazer em seguida com facilidade e alegria. Esse daqui eu vou confessar que eu não entendi bem. Se alguém puder explicar aí nos comentários o que ele quis dizer nesse parágrafo, eu não consegui entender. Como um pouco de violência vai trazer felicidade e alegria depois. Eu não entendi esse pequeno parágrafo. Vamos continuar. Custoso é deixar o costume antigo, mais custoso ainda contrariar a vontade própria. Mas se não vences o pouco e o fácil, como triunfarás no difícil? Então você consegue entender, irmãos, que se você não consegue vencer desafios fáceis, se você não consegue suportar aqueles desafios fáceis que a vida, que Deus coloca na sua vida, como que você vai querer suportar os maiores desafios que a vida vai exigir de você no longo prazo, você entende? Em termos práticos, se você não consegue vencer o desafio da sua mente não suportar ler a palavra por 5, 10, 15 minutos diários, como é que você vai querer passar por desafios maiores na sua vida? No âmbito profissional, no âmbito familiar, no âmbito espiritual, se você não consegue ter a resistência mental de ler a palavra por míseros 5 minutos diários por dia. Você consegue entender? Resiste no princípio a tua inclinação, que é má de natureza, e desfaze-te do hábito mau, para que pouco a pouco não te arraste talvez a maiores dificuldades. Então você tem que entender, irmão, que se você não resistir às míseras tentações que o diabo vai colocar na sua vida, vai ser só uma questão de tempo até você ceder às maiores tentações que o diabo vai implantar na sua vida, você entende? Continuando, se consideras quanta paz desfrutarias tu e quanto prazer darias aos outros levando vida regrada, estou certo que seria mais solícito pelo teu progresso espiritual. Você consegue entender, irmão, que a vida regrada, ela é importantíssima para cultivarmos o lado verdadeiro de nossas vidas, o lado espiritual. Precisamos ter rotina, precisamos ter regras no nosso dia a dia. Horário para trabalhar, horário para estudar, horário para família, horário para fazer tudo. Nós precisamos seguir regras todos os dias da nossa vida, porque é a coisa chata, regrada, rotineira, que vai moldar através da disciplina as coisas boas e concretas que poderemos colher no futuro, no longo prazo, você entende? Mais uma vez, sempre coloque isso como a base principal de tudo que você for fazer na sua vida. Tudo que você for fazer na sua vida tem que ser para cultivar a sua mente e o principal, o seu espírito. Quem não cultiva o seu espírito não se aproxima de Deus. Quem não se aproxima de Deus poderá sequer ter a chance de ser salvo um dia, de ganhar a graça imerecida. Então, resumindo, é só a partir do momento que nos voltarmos para o caminho de Deus e passarmos a cumprir com os propósitos, as vontades e os desejos dele é que enfim conseguiremos obter a plena e verdadeira paz espiritual. E que precisamos, todos os dias de nossas vidas, buscar imitar
tentar ao nosso Salvador, ao nosso Messias Jesus Cristo, porque por mais que nós nunca iremos alcançar a perfeição que ele foi, ainda assim nós precisamos tentar buscar essa perfeição. Nós precisamos nos aproximar o máximo possível dessa perfeição que foi o nosso Messias. Você entende? Fé em Deus.